E aí, galera, foi um dia de entrevista coletiva no Ceará, também, obviamente, de treino, de regularização. É o caso do meio-campo Bruninho, que ganhou sua condição de jogo. E se o Mancini quiser, também tem, claro, a parte física, ele chegou depois, tem a parte de treinar com o grupo, um pouco de entrosamento. Mas, do ponto de vista legal, o Bruninho está em condição de fazer a sua estreia contra o Maracanã no próximo domingo no estádio Presidente Vargas. Ele se soma aos outros atletas que já estavam regularizados. Ontem o Matheus Felipe e o Lourenço. No dia 11, no primeiro dia das regularizações, Fernando Miguel, Mugni e Ailon. E o Rai Ramos, que foi regularizado no último dia 15. Então, são esses os que estão regularizados. O que está faltando? Quem não está regularizado ainda? Das transferências nacionais, Matheus Bahia e Ramon Menezes. Das transferências internacionais, o Recalde e os dois jogadores que hoje concederam suas primeiras entrevistas coletivas, o Facundo Castro e o Facundo Barceló. Hoje a gente teve a condição de ver um pouquinho do treinamento, inclusive o Castro e o Barceló, junto com o Mugni e com o Ailon, batendo ali uma bolinha. Eles estavam num quarteto ali nesse trabalho técnico, podemos dizer assim, com bola aqui em Porangabuçu, e participaram desse treinamento. Além disso, os garotos das categorias de base, que a gente já sabia desde o final de semana que estariam hoje incorporados aos profissionais, foi a partir de hoje a entrada deles nos profissionais. O goleiro César, o lateral direito JV, os zagueiros Jonathan e Iago e o centroavante Pablo. Essa galera aí já participando do trabalho com os profissionais. Alguns torcedores têm perguntado, sim, mas ano passado JV esteve, o César chegou a participar, outros atletas pontualmente subiram para o profissional, o Jonathan até terminou a temporada entre os profissionais. Qual é a diferença agora? A diferença agora é que eles estão incorporados por um longo período. A ideia é que eles fechem, eles começam a temporada, que eles fechem também essa temporada como profissionais do Ceará, porque havia a situação de que eles foram bem na Copinha, foram bem inclusive na última temporada, jogando nas categorias de base do Ceará, mas também a necessidade do Ceará de ter esses atletas, porque no elenco ficaram essas lacunas. Eu acredito até que essas lacunas não ficaram tipo, não conseguimos contratar, vamos trazer os meninos. Mas sim, esses meninos aqui estão com uma boa idade, com uma boa experiência, eles já têm condição. Então vamos deixar essas lacunas para ver se esses meninos vão supri-las. Porque o que acontece? Se você contrata zagueiro demais, como é que o Jonathan vai ter alguma chance de jogar em algum momento? Ou o Iago? Se você contrata lateral demais, como é que o JV um dia vai ter uma oportunidade de jogar? Se tem mais dois ali na frente dele, quando é que os dois vão estar? Um suspenso, um contundido para ele poder jogar. Então, são lacunas que foram deixadas, acho que de forma proposital. O Pablo, por exemplo, o Ceará começou a temporada, tinha um outro centroavante. O Ceará se desfez dos seus jogadores para aquele setor e traz o Pablo para trabalhar no setor, um jogador que foi muito bem nas categorias de base. Então, esse é o grande diferencial. As oportunidades estão sendo dadas porque há lacunas e essas lacunas foram deixadas para que esses jogadores pudessem cumprir essas funções. É óbvio. Se você vai colocando um jogador de um determinado setor, e aí eu não vou citar nenhum, para não ficar aquela questão de que você está achando que fulano não dá conta do recado, não é por aí. Mas sim um determinado setor. O jogador que está aqui nesse grupo, está aqui nessa lista, que participou do treino hoje, não vai bem, é óbvio que o Ceará vai buscar a contratação. Mas eles têm a chance, eles têm a oportunidade real e eles têm do treinador do Mancini, que participou dessa aprovação dos que iriam, do departamento de futebol, que participou dessa aprovação daqueles que iriam, eles têm a confiança de que vão poder mostrar o seu futebol das categorias de base, que foram muito bem no profissional do Ceará. Então, que essa oportunidade, eu também sugiro isso, não seja para uma partida só, né? Só colocou ali naquela partida, ele foi muito mal. Vamos lá, contrata um jogador para aquele setor. Acho que tem que olhar muito para o treino,
tem que avaliar muito todas as perspectivas antes do jogo, depois avaliar um pouco do que foi o jogador na partida e, quem sabe, dar uma segunda, uma terceira, uma quarta oportunidade, desde que, claro, se observe que nos treinos o jogador mostra um potencial que, às vezes, na primeira, na segunda partida, esse potencial não pôde ser demonstrado. Na questão do Ramon Menezes, eu vou voltar aqui para ela, já estava falando dele ser o jogador que ainda precisa da regularização. Ele foi anunciado, hoje nós estamos gravando aqui na quarta-feira, ele foi anunciado na terça-feira, ontem, e esse jogador demorou a ser anunciado, já estava no clube. O clube estava discutindo o que fazer com o Atlético Goianiense. Primeiro era empréstimo. Depois o Atlético Goianiense ficou percebendo que não adiantava emprestar se o jogador tinha um contrato terminando em 2024. Emprestava, no final do ano devolvia, e aí nada. E o Ceará tentou fazer um acordo. O primeiro acordo era para, o Ceará ficava com a parte dos direitos econômicos, o Atlético Goianiense com outra parte, o Ceará assinaria um contrato mais longo, mas acabou que o Atlético fincou o pé e o Ceará teve que pagar. O Ceará pagou por esse liberatório, os valores não foram revelados ainda, mas o Ceará fez um acordo, pagou um valor ao Atlético Goianiense e acabou ficando com 70% dos direitos econômicos do Ramon. Esses direitos vão um tempo de contrato, o tempo de contrato é de 2 anos, então o vínculo dele com o Ceará vai até 31 de dezembro de 2025, o Ceará tem 70% dos direitos, Ramon Menezes tem 30%, ou seja, o que significa isso? Uma venda futura, 70% do valor da multa vai para o Ceará, 30% para o Ramon. É isso que significa os direitos econômicos e os direitos federativos. Eu sempre tento explicar porque você viu o vídeo hoje, amanhã o seu amigo, depois de amanhã o seu colega, depois de amanhã um nosso desconhecido vai ver o vídeo e vai entender que direito federativo é o tempo de contrato que se tem, aquele contrato definitivo junto à Confederação Brasileira de Futebol. E direitos econômicos é o valor, o percentual que você tem direito no valor de uma multa rescisória de um atleta. O Ceará, no caso do Ramon, fica com 70%, assinou esse contrato por 2 anos, ou seja, eles devem ter muita certeza de que esse atleta vai ser interessante para o Ceará, porque não foi um contrato de 1 ano só, foi um contrato com o Ramon por 2 temporadas. O Ceará segue na busca, ainda pelo menos um volante deve ser contratado, não vai acontecer... pode até acontecer a contratação essa semana ainda, mas não vai acontecer para que o atleta esteja à disposição para jogar domingo, mas vai acontecer sim nesse início de temporada, e que o Ceará está tentando não errar, não se equivocar. Então, tem aquela lista, né? O jogador número 1, 2, 3, 4, 5, o Ceará prefere o primeiro da lista. Às vezes dá trabalho, às vezes demora, às vezes tem complicações, mas ele quer o primeiro da lista. Então ele está esperando por esse primeiro da lista para fazer a contratação de mais um volante. Lateral direito, aí é uma possibilidade e eles vão observar primeiro o JV, como é que vai sair, para saber se vão precisar ou não da contratação desse lateral direito, mas é uma possibilidade em relação a posições. E tenho certeza, no meio da temporada, infelizmente, acontece com qualquer elenco, o elenco do Ceará está muito enxuto, uma contusão, uma suspensão, ou alguém que tecnicamente, por algum motivo, não vai bem, e aí o Ceará busca outros nomes, outras contratações, e isso é óbvio que deve acontecer tanto antes desse fechamento da primeira janela de contratações, quanto lá na segunda janela, que acontece no meio do ano. Valeu, galera, dá uma olhadinha aí no vídeo e se gostou realmente, aquele like é sempre muito legal, muito importante, seus comentários também, eu vou sempre estar lá olhando, muitos deles são sugerindo algumas coisas, e sempre que a sugestão é legal, a gente tenta implementar por aqui. E a nossa outra dica é acompanhar o Futebolês, porque tem muita informação por lá e a gente vai estar sempre na TV Jangadeiro a partir de 1 da tarde, de segunda a sexta, e na Jangadeiro Band News FM, com transmissão no YouTube, a partir das 5 da tarde. Valeu!